Hoje, eu, Luiz Lima, estou aqui diante de um grande homem, hoje um grande homem, com certeza, que a gente fica feliz por estar aqui nesse momento, fazendo essa entrevista. Eu sempre pensava, eu, Luiz, pensava que um dia, de repente, eu encontraria o Miguel para a gente fazer essa entrevista e lembrar de muitas coisas legais da cidade mineira velha e região também, nossa, né? Foi muito bom hoje, Miguel. Eu quero te dar uma boa tarde. Boa tarde. Eu queria já de cara saber qual é o teu nome completo, Miguel. Bom, eu me chamo Miguel Arcanjo da Silva. Eu nasci em novembro de 1952. Estou hoje com 64 anos. Eu sou filho de João Albino André da Silva e Lídia Broca da Silva, descendente da família Broca italiana. E a minha infância foi bem legal, né, Miguel? Bem legal, mas depois nós vamos passar essa parte aí, tá, Miguel? Ok. Isso. E antes disso, Miguel, eu quero dizer que hoje é dia 23/11/2016, 18 horas e 30 minutos. Um dia maravilhoso, um dia especial, um dia de sol maravilhoso. E nós temos na Vila Manaus, hoje o Miguel reside na Vila Manaus, numa comunidade que tem uma história muito rica, também muito linda, extrema, com a cidade mineira e filha da cidade mineira. É um bairro que hoje é filho da cidade mineira velha. A Mineira Velha é um bairro que começou com 100 casas e a região em volta era tudo área que era terra da cidade mineira, onde sairia a cidade dos mineiros, que no fim não saiu a cidade dos mineiros, mas saiu vários bairros em volta que hoje são filhos da cidade mineira velha. Então, Miguel, eu queria perguntar também para você quais são o nome dos seus irmãos. Bom, eu sou de uma família de 7 irmãos. O mais velho é a minha irmã, que faleceu recentemente, Maria da Silva Souza. Depois vem o Manuel Albino André, que morava no Rio de Janeiro. Depois vem o José Albino André. Depois vem o Lindomar da Silva. Depois vem a Nadir da Silva. Depois vem o Liomar da Silva. E depois, por último, vem eu. Sou, vamos dizer assim, o mais novo da família. Legal. E tudo bem. Quero te pedir também para você e perguntar a você qual é a sua terra natal, Miguel? Bom, eu nasci em Siderópolis. Eu sou originário de Siderópolis, aqui de Santa Catarina, mas eu morei muito pouco tempo em Siderópolis. Eu saí de lá bebê, não lembro, não tenho lembrança da época que eu morei lá. Segundo relatos da própria família, eu saí de lá, de Siderópolis, e fui morar em Guatá. Morei em Guatá também. Certo. E em Guatá eu já tenho uma pequena lembrança Da operária da vila, né? Eu não sei muito assim a nível de situação de local, mas eu sei que era eu tenho lembrança que era uma casa muito humilde, de chão batido, uma casa que eles chamavam de estuque, né? Certo. Que era barro na parede. Então assim, eu sou originário de uma família muito humilde e nessa época a gente morava numa casa desse tipo, em Guatá. E dessa época a única fase que eu tenho alguma lembrança seria da casa, dos pais. Acho que eu tinha aí uns 2 anos, mais ou menos. Certo. Entendeu? Certo. E dali de Guatá nós fomos morar em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Sul. Aí eu já tinha uns 3 anos. Então dali começa a minha, vamos dizer assim, a minha recordação da infância. Legal. Em Caxias do Sul eu já lembro de bastante coisa.
Então a minha memória de infância basicamente começa numa fasezinha de Iguatá e a partir dali em Caxias do Sul. Aí eu já começo a ter as lembranças. Certo. Como é que era em Caxias do Sul, terra do Sul aí? Rapaz, Caxias do Sul era um lugar assim muito bom de se morar, apesar que muito frio, né? O frio daquela época era um frio que castigava muito e a gente tinha que acordar muito cedo para ir para a escola, e a minha escola ficava a uma distância de mais ou menos uns 800 metros da minha casa, e dia que estava nevando ou chovendo, com frio, molhava os pés e a gente ia para a escola com os pés molhados. Às vezes a mãe da gente botava 2, 3 meias e aquilo molhava e tu ficava com o pé gelado e não sentia mais os dedos, ficava com o dedo congelado. Na volta para casa, na época se usava fogão a lenha, né? A minha mãe botava nosso pé dentro do forno para descongelar. Para descongelar o pé. Era um negócio horrível, aquela sensação de descongelamento. Poxa, era um negócio vida. muito bom. Era muito Com certeza. bom aquilo ali. Isso. Mas assim, as brincadeiras daquela época era uma coisa muito maravilhosa, né? Nossa, não tem nem explicação. Primeiro que os brinquedos que a gente usava eram feitos basicamente por nossos pais, né? Certo. Que eram aquelas carretilhas, a brincadeira do pneu de bicicleta, a brincadeira do rolimã, do carrinho de rolimã, que a gente fazia, as brincadeiras de rua, que eram aquelas brincadeiras de pega, brincadeira de esconder, brincadeira de arco e flecha que a gente mesmo fazia, e roda, revólver né? de madeira, porque na época a gente assistia os filmes de mocinho e bandido, certo. E a gente queria incorporar aquele tipo de coisa, mocinho e bandido. Então aquelas brincadeiras de Camões, né? De Camões, exatamente. Isso. Aquelas brincadeiras de Camões era muito boa, era muito gostosa. E a gente ficava às vezes na rua até 9, 10 horas, que já era uma coisa extraordinária, né? Brincando de pega e bolinha de gude. Eu era o... Peão. Peão. Ourinho. Exatamente, eram as brincadeiras da época, entendeu? Então, mas aquilo era muito divertido, era uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que não dá para sair da nossa memória. Com certeza, né? Meu Com certeza, Deus. né? Me diz uma coisa, Miguel. Caxias do Sul, que é a terra fria, como você falou, a serra, né? Isso. E saindo de lá, vocês vieram para onde? Bom, de Caxias do Sul, aí eu morei lá dos 3 anos mais ou menos até os 8 anos de idade, 7 anos mais ou menos. Aí nós viemos morar na Cidade Mineira. Na Cidade Mineira. Na Cidade Mineira. Opa, terra boa. Pois é. Isso. Meu pai na época comprou um direito, porque na época não se vendia casa na Cidade Mineira. Na época existia um comércio de subsistência. Ou a pessoa trocava por alguma coisa, trocava por uma carroça, um carrinho velho, ou ela vendia o direito, que eles chamavam de comprar a chave. E meu pai comprou a chave de uma casinha daquelas. E então nós viemos morar na Cidade Mineira. Que bacana. Morávamos na frente de onde hoje está construído a escola Padre Carlos Vex. Padre Carlos Vex. Naquele local ali era um pinheiral de espinho. Certo, Maricá, o famoso Maricá. Maricá, exatamente. Onde a minha mãe soltava as galinhas, ela criava muita galinha e soltava ali naqueles maricá, e que faziam um ninho ali, as galinhas, e eu tinha que correr atrás dos ninhos, me metendo no meio daqueles espinhos. Mas era muito bom. Que legal. Ali era muito bom. E nessa época, o meu pai, ele na juventude dele, ele sempre tocava uma sanfona. Certo. E ele tinha loucura que eu e o meu irmão, que era mais velho, o Leomar, nós aprendêssemos a tocar sanfona. E quando nós estávamos em Caxias, ele comprou um acordeon de 80 baixos. E o meu irmão Leomar não se interessou muito.
E eu, no primeiro dia que eu peguei, meu pai tocava alguma coisinha, no primeiro dia que eu peguei, eu toquei uma música. Tocou uma de música? Ouvido. Puxa vida. E ali eu comecei, eu ouvia uma música no rádio, eu ia pro acordeon e tirava aquela música, tocava aquela música. E meu pai ficou deslumbrado com isso. Né? Nossa. Esse aí vai ser o meu músico. Sim. Então ele jogou em cima de mim toda aquela frustração dele por não ter podido, por não poder se destacar Certo. na música. Certo. Era o sonho dele. O sonho dele. Então, quando eu vim morar na cidade mineira, nós viemos morar numa casa onde do lado dessa casa tinha um conjunto musical. Conjunto musical. Que era o Jazz Príncipes do Ritmo. Que era... Fala de novo. Jazz Príncipes do Ritmo. Legal, legal. Que era do seu Osni. Certo. E aquilo ali me deixou encantado, né? Eu já tocava uma sanfona. E ele me viu tocando uma vez e falou assim, ó, tu não quer ensaiar conosco aqui para tocar no nosso conjunto? Só se for agora. Fui lá, pedi para o meu pai concordou e eu passei a ensaiar com eles. Uma semana depois eu estava tocando baile com eles. Puxa vida. Porque eu tinha uma facilidade muito grande de tocar de ouvido. Embora eu tenha entrado numa escola de música para aprender a tocar por música, mas o meu forte era tocar por ouvido. Por ouvido, por ouvido. Tocar por ouvido. O seu Osni, eu lembro que o seu Osni na época, ele era mineiro, além de músico, ele trabalhava na mina. E ele deixava a chave do quarto de música comigo. Certo. Na época eu tinha 10 anos, 11 anos, ele deixava a chave da sala de música comigo, porque ali tinha um rádio e ele pedia para mim escutar as músicas, principalmente na época de carnaval. Certo. Ele pedia para mim escutar aquelas músicas e passar para o papel. Passar para o papel. Passar as músicas para o papel. E eu escrevia, eu ouvia a música, tirava no acordeon e passava as notas para o papel. Poxa, e quando ele chegava, ele pegava aquela partitura, né? Porque eu passava a música para partitura. Sim, isso sim. com 10, 11 anos. Poxa vida. Ele pegava aquela partitura e tocava a música. E ali a gente passava a tocar aquela música, fazia parte do nosso baile. Certo. Então ele não tinha tempo, passava essa responsabilidade para mim. Fazia o roteiro, no caso. Né? Exatamente. Que então bacana. a gente tocava o carnaval baseado naquelas músicas que a gente ouvia na rádio. E olha que era sucesso o conjunto. Imagina, o conjunto. Você está falando agora, até para confirmar, né, Miguel? Para confirmar que eu canso de dizer, porque a história que me conta as pessoas, os filhos dele também me contavam, o Gonzaga, todos eles, né? O Galdino, que a fama dele, do conjunto do seu Osni, botamos assim do lado, por exemplo, Matusa, na alta do Matusa, de vocês, na época do seu Osni, era assim, né? Na época, o Jazz Príncipes do Ritmo era considerado, eu acho que o melhor de Criciúma. Certo. Existia grupos, existiam duplas, essa coisa tudo, mas a gente era muito disputado. A gente, vamos dizer assim, a gente tinha uma agenda que para contratar o Príncipes do Ritmo tinha que ser bem antecipado, senão não conseguia contratar. Não tinha gente. E assim, ó, nós tocávamos na Rádio Difusora, porque na época só existiam duas rádios, a Difusora e a Eldorado. A Difusora, nós tocávamos toda semana na Difusora. A gente tinha um convite para toda semana tocar na Rádio Difusora. Certo. E assim, era bastante disputado por aqui, principalmente no Carnaval. No Carnaval era difícil o pessoal, para contratar o Príncipes do Ritmo, tinha que chegar às vezes um ano antes. Com certeza, porque né? era um evento de 3, 4 dias. 3, 4 dias. É. Se não chegasse com antecipação, não conseguia contratar. Então realmente era muito famoso aqui. E era composto só por crianças, detalhe. Que legal. Era composto não só por crianças, mas o forte do conjunto eram crianças, que eram os filhos do seu Osni, que era o Dedeco, que tocava na época, né? Na minha época. Era o Dedeco, o Gonzaga e o Galdino. Certo. E aí tinha os outros, tinha o Batista, entendeu? Tinha a Ruth Leia, Toninho também. o Toninho. O Toninho já veio com uma fase
que eu estava saindo. Ele Certo. entrou, eu já estava saindo. Mas o Toninho também fazia parte do É uma família de artistas, né? Era uma família de crianças músicas. Sim. Era uma família de... Sim. E assim, a família do Seu Osni, para mim, ela era uma segunda família. Para mim, era uma segunda família. A dona Elza, a esposa do Seu Osni, eu considerava uma segunda mãe, que eu não saía da casa deles. Eu estava sempre junto com eles. Eu estava sempre junto com o Galdino, com o Gonzaga. Eram, vamos dizer assim, além do tocar os bailes, a gente era muito amigo do dia a dia. As brincadeiras eram sempre com eles, eram sempre envolvidos com eles. Então era uma fase muito boa, uma fase maravilhosa. Que bacana, né? Isso tudo na cidade mineira, né? Onde saiu esse livro, onde saiu a história. Tudo Que Miguel, na eu cidade te digo para ti, Miguel, essa foto que hoje está postada ali, né? Você jovem, pra mim foi adolescente, na entrada da juventude, com aquele foi uma acordeon. surpresa aquela foto ali. Bacana, né? Coisa legal. E a gente foi muito tempo, eu, Luiz Lima, o Clemente Borges, a esposa dele, Dirlene, nós trabalhando atrás, né, da matéria, com pesquisa, entrevista, para descobrir a história. E eu sempre via, né, nas entrevistas que a gente fazia, falar do seu nome, o Miguel, tal. E a gente tinha vontade, eu também tinha vontade assim, de conhecer o Miguel, mas estava difícil, como é que ia achar esse Miguel onde, né? E de repente você aparece na internet, junto na minha página lá, né? Você viu e a gente hoje está fazendo essa entrevista bacana, né? O que me chamou a atenção ali foram as fotos que tu postava na internet, que me chamou a atenção. Pô, mas eu conheço essas fotos aqui, eu conheço esse pessoal, eu conheço essa turma. E aí eu comecei a investigar a tua página, foi onde a gente acabou interagindo e se conhecendo. Sim. Entendeu? Porque, assim, voltando um pouquinho mais ali da parte do conjunto, o clube do Seu Teixeira praticamente era a nossa casa. Com certeza. Era a nossa casa, a gente tocava quase todo. Quando não tinha vamos dizer assim, que na época a gente chamava, o Seu Osni chamava de tocata. Quando não tinha uma tocata no Rio Mãe, na União, no Guatá, em Lauro Miller, que a gente viajava muito, na época era de caminhão, não tinha outra condução, né? Sim. Era de caminhão, então jogava tudo dentro de um táxi, ia todo mundo dentro de um táxi, todo mundo espremido ali. E quando não tinha uma tocata fora, podia contar que era no Seu Teixeira. No Seu Teixeira. Era ali no clube do Seu Teixeira. E além disso, o Seu Osni era uma pessoa que ele gostava muito de fazer show. Além do baile, além do baile que a gente fazia, ele gostava muito de fazer show. Então, tipo assim, quando era dia de criança, a gente ia lá num domingo à tarde no clube do Seu Teixeira e fazia um show para as crianças. Que bacana. Distribuindo brinde, fazendo brincadeiras com as crianças, quem sabia cantar, quem sabia representar. Isso tudo acontecia lá no clube do Seu Teixeira e às vezes até na rua. E fazia o social, né, cara? Exatamente, ele tinha o social. Na frente da casa dele a gente montava o conjunto, ele botava os alto-falantes chamando o povo e aquilo ali. Que bacana. Ficava muita gente ali fazendo brincadeiras, um domingo à tarde, corrida do saco e essas coisas assim. Sim. Interagia com as crianças. Sim, com certeza. A gente fazia muito isso. Que coisa linda, né, cara? Uma pessoa dessa aí, olha, merece muitas homenagens, né? Nossa, o Seu Osni foi um cara assim que marcou muito a minha vida. Seu Osni, Dona Elza. Seu Osni, Dona Elza, Galdino, Tilinha, que eu não tenho mais contato, o Toninho, o Dedeco, o Gonzaga. Infelizmente eu soube até que o Gonzaga e o Galdino vieram a falecer. Sim. O Galdino eu tinha muita vontade de voltar a vê-lo depois que eu retornei para Criciúma, mas não deu tempo. E o Gonzaga eu ainda tive um contato com ele, ainda conversei com ele. Sim, eu tive conversando com o Gonzaga também, fazendo a entrevista com ele, com o Galdino também. Foi aonde que você falou, né? Viu eu na internet. Exatamente. Uma foto que eu postei, Exatamente. Né? Infelizmente não deu tempo de conversar com o Galdino. Eu gostava muito dele. E ele contou muita coisa legal pra gente também, cara, que ele saiu depois pra frente, foi em outros conjuntos também, tocou em outros conjuntos, depois que o pai dele
Com o passar dos anos, deu uma parada, né? Mais, né? E ele foi fazer sucesso em outros conjuntos também, né? Eu Ele contou pra mim. isso. Isso. Ele falou pra mim, muitos conjuntos ele trabalhou e fez sucesso. Porque era um artista também. E ele tocava muito. O Galdino tocava muito violão, bateria, acordeon. Ele era um músico completo. Sim, com certeza. Aliás, no conjunto do Seu Osni, ele fazia questão que o músico dele fosse completo. Eu toquei, no conjunto dele eu toquei acordeon, que era o meu forte, mas eu aprendi a tocar violão, eu toquei bateria, toquei pandeiro, e quando eu estava passando para um instrumento de sopro, toquei violino, toquei aquele baixo grandão. Quando eu estava passando para um instrumento de sopro, aí eu saí. Aí seu pai se Aí mudou. eu tive que sair do conjunto porque meu pai se mudou da cidade mineira. Certo. Nós fomos morar no Pinheirinho e aí ficou muito longe para mim. Certo. E o único meio de o único meio de transporte na época era a linha do trem que a gente andava. Linha do trem, com certeza. E falando da cidade mineira ainda, o que tu me diz, por exemplo, daquelas casas? Nós conversamos um pouquinho antes agora, né? Como é que era a casa? Era maravilhosa, Rapaz, né? A casa aquela boa. casa ali era o sonho de qualquer pessoa. Porque a casa era uma coisa assim espetacular. Era uma casa de material, né? Porque tem muita casa ali ainda que mantém a estrutura original do que era em 1962. Isso. 63. Quando você veio morar, né? Quando Mas eu vim morar ela ali. foi feita e terminou em 60. 60, eu vim morar ali em ficou pronta. 62 mais ou menos. Mas a estrutura da casa era uma coisa espetacular. Era uma casa com 3 quartos, um banheiro bom, uma sala boa, uma cozinha com um fogão a lenha que tinha um spoiler de água quente que alimentava tanto a pia da cozinha quanto o banheiro. E ainda esquentava um pouquinho de água no próprio fogão, que tinha uma torneirinha ali para... Então era uma coisa assim, era uma casa de uma estrutura fabulosa. Além do que tinha um terreno para trás da casa, que dava para... Minha mãe plantava de tudo naquele terreno ali, era uma pessoa muito caprichosa. Sim. Com relação à horta, essas coisas, ela plantava de tudo ali. Sim. E a gente passou uma fase na Revolução de 64, onde meu pai, o governo atrasou o pagamento durante, eu acho que 4 ou 5 meses. Ele já era aposentado, ele era aposentado da mina. E assim, fome a gente não passou. Sim. Porque minha mãe plantava de tudo. Sim. Isso. A gente tinha uma educação assim muito severa, né? Muito, eu não diria severa, mas assim era uma educação muito certinha, voltado para que era tudo certo, tem que ser certo. Minha mãe falava para mim assim, vai na roça do fulano de tal ali e traz serralha. Pegava um saco e trazia serralha, roça de milho, por exemplo. E a serralha para que era? A serralha era para fazer salada. Certo. Era salada. Eu puxei esse assunto porque a serralha... A serralha era... A gente tinha verdura no quintal. Sim. Mas a serralha era um negócio... Era vitaminoso. Muita vitamina. Gostoso, além de ser gostoso, era um negócio forte, era uma verdura que ainda E para quem não existe. sabe que a gente está conversando esse assunto, ela é formato de um radicho, né? Isso, é uma radicho do mato, né? mato. É uma radicho do mato. Então eu ia para lá com um saco, enchia aquele saco de serralha, mas não botava a mão em uma espiga de milho. Andava por entre as espigas de milho ali, mas não botava a mão em uma espiga de milho. Não arrancava uma raiz de aipim. Sim. Vinha somente com a serralha para casa. E aí ainda tinha, porque os pescadores, quando tinham excesso de pesca, o que eles faziam? Enchiam o caminhão e vinha distribuir ali, porque era uma classe pobre. Sim. Entendeu? Então distribuía. Minha mãe pegava aquele peixinho, limpava ele todo, botava no varal, Para secar. entendeu? Para secar. E a gente tinha peixe ali para comer, não existia geladeira, Sim. ficava sequinho, Sim. ficava salgado. Outra coisa que meu pai fazia,
era comprar bofe, que na época era... Fersura que diziam, né? É, a fessura, que na época eles jogavam fora. Sim. A gente ia nos frigoríficos com o carrinho, trazia o carrinho cheio de fessura. É, osso, trazia, né? A minha mãe salgava o bofe também, cortava tudo em bifinho, minha mãe salgava, pendurava, secava e não precisava de geladeira. Sim. Então tinha a serralha, tinha a radiche, tinha o pepino no quintal, entendeu? A gente trocava por um feijão, trocava por um arroz, tinha sardinha, tinha o bofe, então fome a gente não passou. Com certeza, entendeu? com certeza. A gente se alimentava bem, não deu para passar fome. Isso. Mas foi uma época assim de dificuldade, mas é uma Porque assim, né, Miguel, voltando assim sobre a vila, a cidade mineira, essas casas que começou com 100 casas, e tinha algumas pessoas de Mineiro, umas casinhas mais por fora, assim, tinha algum também, né? Então, o que a gente pensa, assim, e que eu sei também, é que na época o emprego era difícil para a juventude, não tinha emprego para a juventude, né? Na época era complicado. Era complicado porque a oferta de emprego era muito pequena. Então o emprego era o quê? Era mina do dia, tu via crianças na época trabalhando na mina do dia. Sim. Entendeu? Não sei a nível de mina subterrânea, mas mina do dia eu cansei de ver criança trabalhando na mina do dia, entendeu? Puxando carroça de cavalo, puxando carvão, entendeu? E não tinha muito emprego, não tinha muita oferta de emprego. Era aquilo ali, ou tu trabalhar na lavoura, trabalhar na roça. Eu cheguei a trabalhar, era diarista de lavoura, ou então tu dá uma sorte de arrumar um empregozinho no centro. E tinha muita juventude também, isso eu pego em 68, né, que eu vim morar ali, na cidade mineira, viemos de Mudo, meu pai, para a cidade mineira. Então tinha muito jovem que nessa época sairia da cidade mineira com frutas para vender, né? Pois rapaz. Na época, quando a coisa... Porque eu sempre me virei. Na época que eu trabalhava, que eu era músico com o seu Osni, a gente tocava o baile, chegava na segunda-feira, ele pegava o valor daquele contrato, dividia pela quantidade de elementos do grupo, mais um que era para manutenção dos instrumentos, e cada um tinha o seu quinhão. Eu pegava aquele quinhão e entregava para o meu pai. Não ficava com um tostão. Aí meu pai retornava para mim o dinheiro do cinema. Do cinema. Do cinema, para ir no matinê. Mas o dinheiro ficava todo para ele. Então assim, fora isso, eu ia para a escola, né? Certo. Ia para a escola na Mina União. Certo. Eu caminhava ali naquela estrada de carvão da cidade mineira até a Mina União, onde eu estudava. Sim. Porque só existia na época, a cidade mineira, Mina União, Boa Vista, Santa Augusta, Rio Maina, Santa Luzia, Rio Maina. Isso. Entendeu? E era assim, era um destacado, hoje está tudo emendado. Com certeza. Hoje emendou tudo, mas na época era destacado, era separado. Um povoado desse, um bairro desse era destacado do outro por árvores, por mato, era tudo mato. Onde nós estamos hoje eu cansei de armar a puca. Então assim, fora isso, eu pegava o meu carrinho de mão, subia o Morro da Cruz, certo, e enchia aquele carrinho de mão de frutas, porque eram frutas selvagens, entendeu? Isso. Tinha a cortiça, que hoje é chamada de fruta do conde, certo, tinha a tangerina, tinha a laranja, tudo no meio do mato. Banana, goiaba, ia lá o que eu ia achando, ia botando para dentro do carrinho e saía vendendo. Nas canchas de bocha. As canchas de bocha, nas casas mesmo, cansei de vender.
o seu Caboclo era um cliente meu assíduo. Eu sempre passava na casa dele porque ele sempre comprava fruta de mim. Olha só que legal. Caboclo era legal. era meu cliente assíduo. Olha só, seu Caboclo. Mas a gente se virava. Independente disso, não tinha fruta. Eu pegava o carrinho e saía por ali catando na rua ferro, osso, alumínio, essas coisas assim, para vender, para arrumar um troquinho. E ajudava em casa, E ajudava com certeza. em casa. O montante daquilo ali sempre ia para o meu pai. Sim. Porque a gente tinha o conhecimento da dificuldade que a gente passava. Com certeza. Entendeu? Mas assim, ó, sempre com dignidade, sempre com respeito, entendeu? Então os pais em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, né? E era assim que a gente vivia. Que bacana, Miguel, que bacana mesmo, sabe? Ficou muito, muito importante mesmo. E daí, Miguel, você, dali da cidade mineira, aí vocês foram morar? Bom, da cidade mineira, eu fiquei na cidade mineira até os meus 14 anos. Depois que eu mudei para o Pinheirinho, meu pai se mudou para o Pinheirinho, né? Porque na época houve um boato na cidade mineira de que eles iam desapropriar todo mundo, porque aquelas casas ali existe uma história de que as casas foram feitas por engenheiros, por os mineiros, e depois elas passaram a ser negociadas. Então houve um boato de que iam desapropriar todo mundo. Meu pai ficou com medo e trocou por uma casinha de madeira bem humilde no Pinheirinho, mas uma casinha com terreno no nome dele, isso que ele queria, uma casinha no nome dele. Certo. E ali era uma casinha com escritura, e ele trocou por essa casinha. Aí eu tive que sair do conjunto do seu Osni porque ficava muito longe para mim. Já era uma dificuldade para mim estudar, porque eu saía a pé do Pinheirinho, passava pela cidade mineira, pegava a estrada e ia para a União, que era o único meio de se locomover. Certo. E na volta eu ainda ganhava uma carona de um professor chamado professor Lanor do Cardoso, que morava no centro, lá na subida de São Simão, e ele vinha de bicicleta, ele ia até quase São Simão de bicicleta. Certo. E me dava uma carona até a Mineira. Dali eu pegava o trilho e ia embora lá para o Pinheirinho. Então ali eu tive que começar a trabalhar, porque começou a ficar difícil. Eu tive que começar a trabalhar, aí eu arrumei um emprego no extinto bar Copacabana, no centro de Criciúma. Muita gente já deve ter ouvido falar nesse bar. Bar Copacabana, onde tinha uma cancha de futebol, tinha uma cancha de bocha. Certo. E ali eu trabalhei, eu acho que 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. E eu trabalhei muito ali. Eu era explorado, porque certo. eu pegava 9 horas da manhã e ia até o bar fechar. O bar fechava em torno de 1 hora, 2 horas da manhã. Embora eu tivesse 14 anos na época, sim. Eu tinha que trabalhar. Pegava aquele dinheirinho todo e ia para o meu pai. Estou sempre entregando para o meu pai. E aí quando eu tinha 14 anos, um irmão meu que morava em Caxias do Sul, ele separou da família e houve um trauma separou da esposa e houve um trauma muito grande familiar por causa dessa separação. E aí ele quis que o meu pai fosse embora para Caxias para ele morar com o meu pai. Só que o meu pai detestava Caxias do Sul. Não só pela cidade em si, mas porque a cidade fazia muito mal para ele por causa da saúde. Da saúde, frio de certo também. Frio, ele tinha problema de bronquite e certo. Aquilo ali era terrível para ele. Certo. E aí ele, quando chegou lá, adoeceu. Ele já tinha pneumoconiose, sim, mas em baixo grau. Certo. Só que juntado ao clima, a pneumoconiose começou a atacar, ele começou a faltar respiração e ele veio a falecer. Certo. Aí eu fiquei lá até os 15 anos, trabalhei lá de garçom, trabalhei em loja
E mudei completamente meu ritmo, né? Sim. Larguei Sim. a música. A música. Larguei a música completamente. E aí passei a ter um outro ritmo de vida, né? Certo. E aí eu fiquei lá até os 15 anos. No velório do meu pai, que veio esse irmão do Rio de Janeiro, eu me mudei para o Rio de Janeiro com ele porque a família se dissolveu. Certo. A família, tipo assim, a minha mãe foi morar com uma irmã, o meu irmão, um pouco mais velho que eu, já estava no Rio de Janeiro com ele, e ele me levou para lá, para junto dele, no Rio de Janeiro. E aí, a partir dali, a minha vida teve uma mudança substancial, porque até os meus 14 anos, eu estudei aqui o primário. Certo. Fez o primário. Só o primário. Não tinha quanto tempo, tinha que ajudar a família, eu tinha que trabalhar para ajudar a família. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, a minha vida teve uma mudança muito grande. Brusca. Porque aí esse irmão, que morava no Rio de Janeiro, ele era oficial do Exército. Ah, do Exército. Então ele era Certo. uma linha dura, Certo, com certeza. era uma linha rígida. E ele passou a me adotar como filho, porque ele era o mais velho da família. Sim, com certeza. E eu o mais novo. Saber que chegasse numa cidade maior, né? Uma cidade maior, e aí ele me adotou como filho e me botou na linha dura. E agora tu vai estudar. E eu tive que voltar a estudar. Então, aos 15 anos de idade eu voltei a estudar. Voltei a pegar nos livros de novo, estudei durante 2 anos. Em 2 anos eu fiz o primeiro grau e fiz o segundo grau, que na época existia Supletivo? Isso, Supletivo. o antigo artigo 99, que era o supletivo. Certo. Em 2 anos eu fiz primeiro e segundo grau. E aí entrei pro Exército. Ah, chegasse a entrar no Exército. Aí entrei pro Exército. No Exército eu fiz curso de cabo. Fiquei somente 6 meses como soldado e fui promovido a cabo. Como cabo, eu fiquei 8 anos no Exército. 8 anos? Fiquei 8 Seguisse anos no carreira bastante, né? E aí no último ano eu fiz curso para sargento. Existia um curso que chamava de sargento temporário, que tu tinha direito a ficar 4 anos no Exército como sargento. Ou tu fazia um curso para oficial, ou tu tinha que dar baixa. Certo. Aí eu fiz esse curso para sargento. Mas só que eu fiquei muito pouco tempo como sargento. Eu acabei me encrencando com o oficial e pedi a minha baixa. Então eu fiquei 8 anos. Fiquei 8 anos como cabo, fiquei eu acho que uns 8 meses como sargento e saí do Exército. Saí com uma mão na frente e outra atrás. E nessa época eu já era casado. Certo. Na época que eu saí do Exército, eu já era casado. Eu passei assim uma juventude no Rio de Janeiro muito promissora. Foi uma juventude onde eu era controlado por esse irmão, então fazia sempre a coisa certa. Imagina, Fica longe das drogas, fica longe da má companhia. Até porque a educação era diferente, né? A educação que eu tinha em casa era uma educação militar, né? militar. Exatamente, era uma educação de militar. Com certeza. Então fazia a coisa toda certinha. Estudar, não se misturar, embora a gente tivesse toda liberdade também, todo né? o direito de liberdade sim. que todo mundo tinha. A gente Sim. frequentava a praia, ia pro baile, namorava, brincava, e tinha toda a liberdade, mas sempre dentro de um limite, de um preceito, sempre dentro de um preceito de harmonia, de família, essa coisa toda, sempre Legal. assim. Então, na época que eu saí do Exército, eu já era casado e tinha uma filha já. E aí eu saí do Exército com uma mão na frente e outra atrás. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Naquela época, a oferta de emprego era maior do que a procura. Na época, tu encontrava bons empregos no jornal.
Ah, é? Aí eu saí do exército, eu tinha direito a férias Certo. e tirei 30 dias de férias e fui comprar um jornal para procurar emprego enquanto eu estava de férias. No jornal eu separei 2 empregos, um no metrô do Rio de Janeiro e outro da Nuclebras, em Cabo Frio, que eles estavam admitindo, eles estavam fazendo, Cabo Frio não, perdão, Angra dos Reis, estavam construindo a usina nuclear e estavam precisando de segurança. Me inscrevi para os 2, fiz concurso para os 2 e passei para os 2. Passou em todos os Passei dois? em todos os 2. Aí eu estava com a carta dos 2 na mão, eu tinha que optar por um. Eu vou optar pelo que é mais novo, eu vou optar pelo metrô, porque era uma coisa nova. Sim, sim. Entendeu? Eu optei pelo metrô. Então eu inaugurei o metrô do Rio de Janeiro. Olha só que legal. Em 1971, não, 71 entrei para o exército. Em 1979, em 15 de janeiro de 79, eu entrei para o metrô do Rio de Janeiro. E na época ainda não existia nem operação comercial. O metrô estava sendo implantado por uma companhia francesa. E a gente entrou para o metrô, primeiro fazendo o curso, né, para conhecer o metrô. O curso com os franceses. E para poder ter conhecimento de tudo. E 6 meses depois que eu entrei para o metrô é que começou a operação de teste. Nós trabalhamos na operação de teste, não era comercial ainda, então eu trabalhei ali no metrô no metrô eu trabalhei durante 30 anos.